Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente com essa parceria com a Junta Comercial do Estado da Bahia, trazendo mais uma vez aos contadores informações muito importantes para o trabalho que vem sendo realizado em parceria com a JUSEB e com o CRC. O nosso tema hoje será a formação do capital social de empresas. Inicialmente, tá, nós estaremos aqui ouvindo os agradecimentos da doutora Paula Assis de Miranda Ribeiro, que acumula atualmente a presidência e a vice-presidência da Junta Comercial do Estado da Bahia, irá fazer os devidos agradecimentos e colocar algumas outras questões. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, inicialmente, ao CRC, nosso parceiro de sempre, né, que através do professor Antônio Cláudio Vasconcelos vai fazer a mediação de hoje desse tema tão importante para a capacitação de contadores, advogados e empresários nessa área do registro público mercantil no estado da Bahia, com a parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem eu quero agradecer a nossa secretária, Adélia Maria, e também agradecer ao professor Aguinaldo Freire, que muito nos honra com a sua apresentação de hoje. Agradecer também ao nosso palestrante aqui da JUSEB, nosso julgador Lucas Guimarães, que veio fazer hoje essa webinar com os senhores, que vai tratar da formação de capital social em empresas. Então, em nome da Junta Comercial do Estado da Bahia, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, doutor Nelson Leal, e do governador Rui Costa, agradeço a todos vocês a participação e quero lembrar vocês que nós vamos estar com outros webinars, fiquem ligados, esses webinars são gratuitos, nessa parceria que temos com nosso vogal aqui da Junta Comercial, que é o Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, para estarmos sempre trazendo aos senhores informações, desenvolvimento e a capacitação para que cada um dos senhores possam cada vez mais entender do registro público mercantil das empresas. Muito obrigada a todos e fiquem atentos a esse webinar e a outros que virão. Fiquem com Deus, muito obrigada e Deus abençoe. Vou chamar então os palestrantes Lucas Guimarães, da JUSEB, e Aguinaldo Freire, da CEPT. Por favor, a quem eu dou a palavra. Muito obrigada aos senhores. Boa tarde, senhores. Boa tarde mais uma vez, colegas, amigos, né? Posso dizer assim, já é a quarta ou quinta live que a gente vem aqui participando desde o início da pandemia. A gente sabe que nesses tempos de pandemia, a gente teve que inovar, né? Muitas relações foram, de fato, modificadas. Antigamente, a gente tinha as reuniões presenciais, que a gente sempre teve, inclusive, com o próprio CRC. Só que aí, a gente teve que acelerar outras circunstâncias com essa questão da pandemia, justamente, e graças a Deus, pelo menos nesse ponto específico, a gente tem tido sucesso com essa questão da pandemia. A gente sabe que é uma situação muito ruim, né, para todos, mas algumas coisas positivas a gente pode tirar. Uma delas é o acesso, o amplo acesso das pessoas. A gente sabe que é difícil, muitas vezes, uma pessoa que está no interior do estado, um contador, se deslocar para Salvador, para vir para aqui para Salvador, participar de uma reunião como essa. Então, esse momento, eu acredito que seja mais democrático, porque ele dá para abarcar mais pessoas de uma vez só, e não tem a questão da limitação física em si do local. Então, acho que é bem interessante esse modelo aqui que a gente vem adotando, e graças a Deus é um sucesso. A gente já, só com o professor aqui, mediador, a gente já fez umas duas ou três, não foi? Com o professor SR também, a gente vem fazendo, né, professor Antônio? Então, acredito que a gente tem tido sucesso aí nessa empreitada. Fora isso, né, tem a questão de que a live sempre fica gravada, então os contadores podem assistir novamente, se não puder assistir no momento, assistir em outro momento. Lógico que a gente pede que assista durante a live, ao vivo, porque você pode participar, interagir. A gente pede, inclusive, sempre que vocês forneçam subsídios para a junta, informe para a junta como melhorar o seu serviço. Isso é muito importante. Já tirou proveito de várias propostas que vocês, contadores,
trazem nessas lives. Então, para a gente, esse feedback é realmente bastante importante para a gente melhorar nosso serviço, e melhorando o nosso serviço, logicamente, a gente melhora a vida dos usuários do serviço, que são vocês, em última análise, não é isso? Então, dito isso, vamos lá. Eu queria aqui também agradecer a presidente da junta, né, professora, a senhora Paula, a doutora Paula, e também nosso professor Agnaldo Freire, que vai estar aqui fazendo essa parceria com a junta, né, faz parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Eu vou fazer minha apresentação aqui, depois a gente vai ceder esse espaço, que a gente tem uma parceria com eles aí muito boa. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Eu peço também, professor Antônio, que os contadores enviem as dúvidas, né, como a gente sempre faz, normalmente. É bom salientar isso, porque muitos acabam que é a primeira vez, né, que estão participando desse tipo de evento. Então, eu peço que enviem dúvidas, sugestões, etc., porque assim que eu terminar aqui minha fala, a gente vai abrir para tirar dúvidas, e aí você pode tirar dúvida de um processo, de como fazer determinada situação, enfim. A gente vai abrir para dúvidas gerais, não apenas sobre o tema, lógico, preferencialmente sobre o tema, mas qualquer assunto de junta comercial, a gente pode estar aqui sanando as dúvidas, na medida do possível. Sim, então, vamos lá. Okay. Vamos lá, Lucas. Ok, então, ainda antes eu queria falar que a junta tem um Instagram, é o @JusebBahia. Eu peço que vocês sigam lá, porque lá que a gente traz em primeira mão as novidades em si do registro mercantil, as questões, as atualizações na junta comercial e do DREI. Eu vou explicar daqui a pouco do que se trata esse órgão, que é muito importante na nossa atividade, e também vou pedir que vocês sigam o YouTube da junta, né? A junta comercial tem um canal no YouTube, ele é recente, a gente tem postado também essas lives aí que a gente faz em parceria com o CRC e outras, enfim. São plataformas que a gente utiliza, né, como complemento da ligação entre clientes e junta comercial. Quando eu falar clientes, assim, é uma palavra que a gente utiliza, mas é um modo carinhoso de a gente chamar os usuários de serviço. Então, entendam, quando falar clientes, entendam vocês, contadores. Geralmente é contador, um advogado, mas o carro-chefe mesmo, digamos assim, são os contadores. Então, sempre eu falo nas lives também sobre um serviço que a junta tem, que se chama Juseb Atende. É importante esse serviço porque por lá você pode ter contato para tirar uma dúvida com um atendente, e esse atendente, por vezes, a dúvida, o cliente, na verdade, não é uma dúvida, é uma reclamação que ela tem a fazer, que acha que a exigência do seu processo está errada. Então, o analista, ele vai olhar o seu processo como um todo, assim que você enviar a sua dúvida com o ticket, e aí ele vai verificar se você tem razão, se não tem, ou se for um caso realmente de dúvida, sanar essa dúvida. Se você tiver razão de uma reclamação, ele vai, inclusive, o analista, contactar o julgador do seu processo para poder informar que se trata de uma exigência que não é cabível, etc. São coisas, assim, do dia a dia que a gente pega, que é muito interessante. Esse Juseb Atende, é engraçado porque ele, no início da pandemia, a gente teve problemas porque a demanda foi muito grande, né? Logicamente, a gente tinha, os contadores mais antigos vão lembrar que a gente tinha um atendimento presencial na junta, né? Só que, devido à pandemia, esse atendimento ele foi suspenso, né? Logicamente, e a gente pretende voltar em breve, mas não sabemos quando, por conta da pandemia. A gente sabe como está a situação. Então, o Juseb Atende acaba que é a única, quase que a única, né, maneira, assim, de o cliente ter um contato, de tirar sua dúvida com a junta. Então, no início da pandemia, houve uma sobrecarga. Então, o que aconteceu? A gente teve que adequar isso aí, colocar mais servidores, etc., para poder fazer esse atendimento. Então, para adequar essa demanda, demorou um pouco. Mas hoje, graças a Deus, quem utiliza o serviço sabe que, no máximo, aí, em 48 horas, que é a nossa proposta, sua dúvida está sanada pelo Juseb Atende. Então, dito isso, é uma dica importante que eu peço que vocês façam, até para evitar que seu processo caia em exigência, né? Entre em contato, até antes de você ingressar com o processo, você entra em contato para tirar uma dúvida específica, e lá você vai ser prontamente atendido nesse sentido. Fazendo um contexto agora sobre a atuação da junta. Eu sempre gosto de fazer isso aí esse contexto, para poder vocês se situarem de como é que a junta atua e quais os limites da atuação da junta. Digamos que a junta ela tem uma tripla vinculação. Administrativamente, ela é vinculada ao governo do estado a que pertence. Por exemplo, aqui, a Juseb ela é vinculada administrativamente ao governo do estado da Bahia.
A JUSCESP, que é a Junta de São Paulo, é vinculada ao governo do estado de São Paulo. E assim sucessivamente. Cada estado tem sua junta e cada junta é vinculada administrativamente ao governo do estado a que pertence. Porém, tecnicamente, com relação assim, à tecnicidade, digamos assim, do dia a dia do registro, de como fazer uma abertura, como fazer uma alteração, o que pode e o que não pode, a gente é vinculado ao DREI, que é um departamento de registro mercantil e integração. E, junto a ele, nós temos o Ministério da Economia. O DREI, ele faz parte ali da estrutura hierárquica, né? Digamos assim, do Ministério da Economia. Então, a tripla vinculação vem daí. São duas vinculações técnicas ao Ministério da Economia e ao DREI. Inclusive, a gente pode estar aqui discorrendo sobre instruções normativas, sobre ofícios, etc. Uma série de atos infralegais que o DREI tem a atribuição de fazer para regular o registro mercantil de forma uniforme em todo o país. Então, a junta ela acaba que fica, muitas vezes, limitada ao procedimento. Por isso que eu ressalto, vocês têm muitas sugestões, né? A gente também tem muita criatividade que poderia melhorar o serviço, mas muitas das coisas não dependem só da junta, não depende só das juntas comerciais, depende de um órgão que é hierarquicamente superior com relação à técnica, né? Então, digamos que esse órgão é o DREI, é o antigo DNRC, que hoje se chama DREI já há uns 5 anos aí, se chama DREI. Bom, eu vou falar um pouco aqui, resumidamente, sobre processo digital, porque é uma demanda que a gente sempre tem em todas as lives, então eu vou falar rapidamente, só que eu ressalto que a gente vai ter outra live para tratar de processo digital no mês que vem, que já está marcada. Então, se você tiver alguma dúvida assim, mais específica sobre processo digital, a gente vai ter essa live para tratar dessas dúvidas. E fora isso, a gente já fez outras lives aí falando de processo digital, que você pode também assistir. Acredito que no site do CRC também ficam gravadas as lives, né, professor Antônio? E no site da Junta fica também. Fica gravado por um período, sim. Pronto, aí, se você tiver alguma curiosidade assim, específica de uma live que a gente fez especificamente sobre esse tema, lá tem live de 2 horas, de 1h30, falando só sobre isso. Mas aqui a gente está disposto também a tirar essas dúvidas desse processo digitais, porque, afinal, é a nova era, né, digital, então a gente não tem como fugir disso. Então, o interior do estado da Bahia, ele ainda recepciona processo físico, porém já existe programação para poder virar processo 100% digital, porque a modernidade, ela exige isso, né, digamos assim, ela é uma questão, com a pandemia, ela acelerou esse processo que seria natural, que é a digitalização. Não só as juntas comerciais, mas a maioria do serviço público, ele já é totalmente informatizado, então a junta só está nessa esteira aí, propagando esse tipo de expediente. Então, dito isso, como é que funciona o processo digital? O processo digital, ele surgiu, digamos assim, tem um expediente que o Ministério da Economia, né, ele fez com o ofício circular 1014, no início da pandemia logo, que foi dar poderes aos contadores para poder autenticar os processos. Como é que ocorre esses poderes? O contador, ele vai com seu certificado digital autenticar o processo do seu cliente. Aí, no caso, o cliente, ele não vai precisar ter o assinador digital. Quem vai precisar ter o assinador digital é justamente o contador apenas. Como é que se dá esse registro? O cliente, ele assina, seu cliente, né? Assina o ato fisicamente ali, os sócios da empresa, se for sociedade limitada, ou se for empresário individual, o empresário individual assina, enfim. Quem for responsável pelo ato, assina o ato fisicamente e você, contador, autentica esse ato com o seu assinador digital. Isso aí é digamos assim, uma mão na roda, porque acabou por poupar muito dinheiro dos clientes, né? Porque a gente sabe que o assinador digital, ainda mais no início, era muito caro, muito dispendioso. Aí imagine uma empresa com 10, 15 sócios, todos os sócios tendo que assinar digitalmente, então isso aí a gente sabe que onera bastante, então foi uma medida acertada, trazer por esse ofício circular a possibilidade dos contadores, e além dos contadores também, se tiver algum advogado aí, também tem o mesmo poder dos contadores, o advogado, o técnico em contabilidade também e o contador. Uma dessas 3 figuras, o DREI, por intermédio do Ministério da Economia, permitiu que autenticasse de forma digital o processo. Além disso, o que precisa para esse processo ser recepcionado e aprovado pela junta? Precisa de uma declaração de autenticidade. Nessa declaração de autenticidade, o contador ele informa ali quais os
Quais os documentos que foram anexados que pretende autenticar? Por exemplo, um contrato social, um documento de identidade de um sócio. Você vai informar ali nessa declaração de autenticidade, tem modelo no site da junta, e o próprio requerimento eletrônico, quando o contador ele vai dar entrada no processo, no regime, já traz esse modelo. Então, já é uma coisa automática, é só você pegar, imprimir, ou então você baixar para o seu computador, digitar e anexar o processo, essa declaração de autenticidade. É bem simples, você vai ver, tem lá o passo a passo direitinho, correto, para poder fazer isso aí. E aí, além disso, coloca qual é o documento. No caso, eu citei um contrato social, por exemplo, o contrato tem 10 páginas, você informa um contrato social com 10 páginas, um RG, se tiver uma certidão de nascimento, etc. Qualquer documento que faça parte ali do arcabouço, né, do processo, você vai ter que indicar ali como autêntico nesse documento que se chama declaração de autenticidade. Além dessa declaração de autenticidade, a gente pede, na verdade, o próprio ofício, né, que pede, a gente só faz reproduzir o que o ofício impõe, a sua carteirinha, né, ou uma certidão de regularidade no conselho. Uma dessas duas coisas, para saber se o contador está regular no conselho de classe. Geralmente, a gente é indicado, né, preferível, melhor dizendo, que anexe uma certidão logo de regularidade, porque aí fica mais tranquilo para o julgador, porque se anexar uma carteirinha, o julgador ele vai ter que entrar no site do conselho para poder verificar se o contador está realmente irregular, porque às vezes a pessoa era contadora e deixou de ser, então aí não vai poder mais autenticar. Então eu sugiro, né, é uma sugestão, mas o Ministério da Economia permite que seja tanto a carteira quanto a própria certidão, que anexe um desses dois documentos junto na mesma aba ali da declaração de autenticidade, que é o documento anterior que eu citei. Então, uma dessas duas situações, a gente vai estar aceitando o seu processo normalmente. Agora eu vou falar especificamente sobre a IN 81 do DRE. Essa IN 81, não sei se todos já tiveram a curiosidade de analisarem, olharem, entrarem lá no site do DRE, no site da Junta tem também. A IN 81, ela facilitou bastante a vida de vocês, porque o que ela fez? Ela aglutinou várias instruções normativas anteriores, inclusive revogou várias e modificou outras, e tornou em um único diploma, praticamente, legislativo, quase todas as questões do registro público mercantil. Então, qualquer situação que você queira fazer, você vai achar ali na IN 81. Isso aí foi um facilitador muito grande, porque antigamente você queria um sócio estrangeiro, você tinha que entrar em uma IN, você queria um contrato social geral, você tinha que entrar em outra instrução normativa. Então, isso aí dificultava porque o cliente ele não sabia onde procurar e qual estava a sua demanda. Então, agora facilitou, com um simples ali, Ctrl+F, né, você pode analisar na IN 81 o que você deseja fazer. Então, acredito que é um facilitador muito grande. E, além disso, essa IN 81 ela trouxe o rol de exigências que são cabíveis pelas juntas comerciais, ou seja, somente as instruções, as exigências que estão descritas ali naquela IN 81 que podem ser utilizadas pelas juntas comerciais. Também é uma forma de dar segurança jurídica, digamos assim, ao registro mercantil. Então, o julgador ele não pode inventar a exigência, não pode colocar uma exigência que não existe, que não está ali amparado pelo diploma legislativo da IN 81. Então, dito isso, vamos adentrar aqui especificamente, vai ser bem rápido para falar do nosso tema de hoje, mas é importante fazer essa introdução, vocês vão entender ao longo das dúvidas aí que forem surgindo. Com relação à formação do capital social, o que diz a Instrução Normativa 81 do DRE? O capital social, ele deve ser expresso, primeiro requisito, em moeda corrente nacional, ou seja, não pode ser, por exemplo, em dólar, em euro. Você pode até colocar uma integralização em dólar, do capital social em dólar e em euro, mas você vai ter que converter para a cotação do dia em moeda corrente nacional, né, que é o real. Você vai ter que dizer quanto é que está valendo aquele capital social naquela determinada data para fins de integralização do capital social. Então, resumindo, sempre em moeda corrente nacional. Podendo este capital compreender qualquer espécie de bens que seja susceptível de avaliação pecuniária, nas palavras da instrução normativa. O que significa isso? Qualquer bem que possa ser avaliado em dinheiro. E aí pode ser um bem imóvel, que eu vou citar os requisitos daqui a pouco, que existem algumas particularidades. Um bem imóvel,
também. Dentro dos bens móveis, pode ser própria moeda corrente, dinheiro, pode ser, por exemplo, hoje em dia tem muito, né? Na era digital, Bitcoin, você pode integralizar um capital porque é um bem suscetível de avaliação em dinheiro. Mas aí, como eu falei com relação ao dólar, você tem que colocar a cotação, etc., fazer os ajustes necessários para converter para a moeda corrente nacional. Mas o Bitcoin em si também é uma opção. E qualquer outra, um carro, por exemplo, ele pode servir para integralizar. Existem muitas, por exemplo, indústrias ou fábricas que eles integralizam com equipamentos, com máquinas da empresa, da própria empresa. É possível, porque são máquinas geralmente caras, né, custosas, então muitos clientes eles utilizam desse expediente de estar integralizando com os próprios bens da empresa, né, as pertences da empresa, então é importante também esse tipo de situação para vocês, contadores, ficarem atentos, porque não é só o dinheiro em si que pode ser integralizado, com esses bens da própria empresa também é possível, e muito utilizado, cada vez mais utilizado, para ser sincero. Vamos lá, vou falar agora especificamente sobre bem imóvel, como é que é feita essa integralização do bem imóvel na junta comercial para fins de integralização ao capital social da empresa. A gente sabe que, como vocês contadores, sabem que existe a situação do bem fazer parte do capital social da empresa ou fazer parte do acervo da empresa em geral, sem necessariamente fazer parte do capital, que o acervo ele engloba todos os bens que fazem parte da empresa, mas não necessariamente o capital social deve estar, o capital social deve estar inserido no acervo, mas não necessariamente o inverso. Então, um bem imóvel, por exemplo, a empresa tem um prédio, esse prédio ele pode fazer parte do capital social e aí ele deve ser integralizado no capital, da forma como eu vou falar agora, ou pode não fazer parte do capital, fazer parte apenas do acervo da empresa como um todo, e aí não vai precisar registro na junta comercial para poder ser integralizado de fato ao capital social. Bom, dito isso, como é que ocorre de fato a integralização desse bem imóvel ao capital da empresa? Lembrando, eu estou falando de bem imóvel. Para bem móvel, não tem esses requisitos, só para imóvel, imobiliário. Bom, no caso de integralização do capital com bens imóveis, deve conter quais são os requisitos? A descrição do bem, a identificação, a área, e aí essa área ela pode ser em metros, em hectares, a depender do tipo do bem, né? Aí vai de como ele está registrado no cartório de imóveis, ou e além disso, dados relativos à sua titulação, ou seja, quem é o proprietário do bem, porque lógico que todo bem imóvel, a princípio, né, ele tem um dono. Para registrar na junta, necessariamente ele deve ter um dono que vai ser transferido para a empresa após o registro da junta, mas para registrar o ato em si, precisa dizer quem é o titular. Esse titular do bem pode ser um dos sócios ou pode ser um terceiro também. Geralmente é um sócio, é um dos sócios. Mas ele pode ser um terceiro, e aí, se for esse terceiro, ele vai atuar como terceiro interessado no processo, e ele vai ter que, logicamente, assinar o ato, concordando com essa venda, etc., para a empresa, de alguma forma, está integralizando com a empresa que ele não é sócio. Então, essa pessoa vai ter que estar assinando o ato. Além disso, se a pessoa ela for casada num regime de comunhão total ou parcial de bens, o titular desse bem imóvel, o proprietário, deve ter a anuência do seu marido ou da sua esposa, né? No caso, o que se chama outorga uxória. E aí, é uma assinatura simples dessa pessoa, que deve constar no ato, é uma exigência legal do Código Civil para poder resguardar o direito do cônjuge. Então, a gente pede esse tipo de situação, é um dos requisitos, inclusive, que está na IN. Então, é basicamente isso. O que é que ocorre bastante? Às vezes, o contador, ele descreve o bem, só que descreve, falta algum detalhe do bem, falta um complemento, etc. E aí chega na hora de registrar no cartório, porque você registra na junta, depois leva para o cartório para passar de fato a propriedade para a pessoa jurídica. Chega lá no cartório, o cartório não aceita porque tem algum detalhe ali que não está descrito no bem. Então, você tem que voltar para a junta para corrigir esse ato através de um processo que a gente chama de re-ratificação. Então, chega no cartório, não está errado, vai ter que voltar para a junta, fazer esse processo de re-rat, que a gente chama, para corrigir um erro ali material de fato. Então, basicamente é isso. Você tem que registrar na junta,
fazer todos esses requisitos aí que eu disse, descrição, identificação, área, dados relativos à titularidade do bem, se o sócio for um casado no regime de comunhão parcial ou total, tem que trazer a outorga compulsória da esposa ou do esposo, e aí, registrado na junta, você leva o ato com a chancela da junta para o cartório de registro de imóveis, e lá vai ser feita normalmente a transferência desse bem para o nome da empresa, e vai deixar de ser do sócio pessoa física para ser da pessoa jurídica, a empresa em si. E aí, feito isso, cumpre o requisito, transfere normalmente para o capital social da empresa. Bom, era isso que eu tinha para falar, professor Antônio, e agora a gente vai ver se tem dúvidas aí, né, dos clientes, não sei se já chegaram dúvidas aí, sempre a gente tem muitos questionamentos, né? Temos uma pergunta aqui, mas antes de fazer essa, eu vou bater um papo com você sobre outras questões aí relativas a isso. Vamos lá. Um dos fatos também que é importante também esclarecer, a questão do valor do bem, né? Nem sempre o valor do bem ele é o mesmo que está sendo integralizado, ou seja, dentro desses requisitos todos do imóvel, eu tenho que ter o valor desse bem, e que muitas vezes é necessário, inclusive, que seja feita em algumas circunstâncias a avaliação desse bem, tá? Um avaliador, avaliar, etc., esse bem. E, consequentemente, às vezes também, por exemplo, o bem ele está avaliado em 1 milhão e o que eu vou integralizar é 500 mil reais. Nessa situação, a empresa, teoricamente, teria que ressarcir ao sócio 500 mil reais. Tá certo? Isso. E aí, Na verdade, é muito importante até que o senhor ressaltou isso, que está dentro do requisitório que eu falei de descrição. Mas realmente é bom estar destacando que o valor do bem é importante, justamente para isso que o senhor falou. Ocorre também erros de integralização com o valor de bem, que o cliente ele traz um valor e, na verdade, o imóvel é um valor menor ou um valor maior. E aí ele vai ter que vir para voltar para a junta para corrigir isso daí. E nesse caso específico, não vai poder ser uma RERAT, porque vai envolver alteração de capital social. Então, vai ter que ser uma alteração, de fato, contratual, com correspondente redução ou aumento do capital, conforme o caso, né, para ajustar o valor do bem. E, apesar de não ser o tema aqui, especificamente, quando eu tenho um valor a integralizar, o imóvel que eu uso para integralizar capital, e que o valor da avaliação desse imóvel é superior àquilo que eu tenho que integralizar, isso tem repercussão tributária, certo? Essa diferença ela sofre repercussão tributária porque ela é considerada como, entre aspas, uma venda especificamente, né? Ele está sendo ressarcido desse valor pela empresa, e isso é a incidência do imposto de transmissão interbits, certo? É um fato também que não é diretamente relacionado com o registro, mas é um fato interessante chamar a atenção. Inclusive, isso tem várias decisões de tribunais, do TJ São Paulo e outros tribunais, e o próprio STJ já reconheceu essa situação e o STF. Uma outra situação que é interessante, Lucas, a gente deixar claro também. Existem situações específicas de registro que, além da Instrução Normativa 81, devem ser observadas quando em relação, por exemplo, empresas que têm como objeto social fornecimento de mão de obra. Então, o capital social tem que ser proporcionalidade ao pessoal, proporcional, compatível ao número de empregados. Né? Você inicia, de fato, com um capital mínimo de 10 mil, se você tiver até 10 empregados, né? Chegando até 250 mil reais se você tiver mais de 100 empregados. Então, não é uma lei, não é uma regra do direito, mas é uma regra que deve ser observada em função, efetivamente, da atividade que a empresa desenvolve. Então, nesses casos, é necessário observar essa situação. Tem uma outra situação também, que é a questão que deve ser observado também, quando nós estamos tratando de situações, né, tão específicas quanto essas aí, onde efetivamente a gente tem que estar atento à figura daquilo que a Instrução Normativa 81 estabelece, e que uma outra regra, né,
um outro regramento trazido em uma outra legislação, tá? Ele nos obriga a seguir, tá? Essas determinações, ok? Tem uma pergunta aqui, Lucas, de Cícero. Só tem a pergunta dele por enquanto. Boa tarde, prezado. Gostaria de saber se é possível fazer dois ou mais eventos na operação contratual para reduzir o capital social, utilizando-se de um bem imóvel para justificar a saída de um sócio da sociedade e, ao mesmo tempo, poder aumentar o capital social utilizando-se de lucros acumulados. Então, o que eu entendi aqui, ele no mesmo momento, se é um evento só ou se terá que ser dois eventos. Perfeito. Isso, na verdade, era uma dúvida que existia antes, né, da IN 81, já há um tempo, se podia ocorrer no mesmo ato, redução e aumento de capital social. E aí seriam cláusulas separadas. Como eu entendi aí, ele vai tirar um bem imóvel para ressarcir um sócio, liquidar as cotas de um sócio que vai sair, e, ao mesmo tempo, aumentar o capital social com outro bem, talvez moeda corrente, ou talvez um outro bem imóvel, enfim, o que a empresa desejar. No mesmo ato, ele pode sim fazer isso. Lógico, ele vai trazer em cláusulas separadas, discriminar certinho do que se trata cada situação, e vai poder fazer isso, e vai ser só um DBE, né, com aumento do capital. O que ocorre também muito é de um sócio levar um bem imóvel e os demais sócios, ressarcirem esse valor em forma de com outro bem, como moeda corrente, mas manter o capital social da mesma forma, não aumentar nem diminuir. Por exemplo, eu tenho um capital de 1 milhão e um bem imóvel de 400 mil nesse capital. O sócio fulano de tal sai, leva 400 mil, que é referente ao imóvel, e os demais sócios suprem esse valor de 400 mil com moeda corrente, de forma a manter o capital da mesma forma como estava antes dessa saída do sócio, ou seja, 1 milhão. Então, é uma situação muito comum de ocorrer, e aí não vai mudar, não vai precisar nem de evento de alteração de capital, porque o capital vai permanecer o mesmo, só vai tirar um bem que o sócio vai levar consigo. Perfeito. Tem uma outra aqui, Wesley Brito. Boa tarde. Um sócio pessoa física construiu casas no loteamento da empresa. O sócio pode integralizar na empresa a construção feita após a integralização do loteamento na empresa? Pode, perfeito. Ocorre também bastante esse tipo de situação. Ocorre ali no desenvolver da empresa, ela vai adquirindo imóveis, ou os sócios vão adquirindo imóveis e desejam integralizar esses imóveis ao capital da empresa depois de constituída, e é o que justamente chama de aumento de capital social, que ocorre um ato de integralização após a constituição da empresa. Então, ele vai poder aumentar o capital social com todos esses requisitos que a gente salientou aí, descrever o bem, identificar, trazer a área do bem, dados relativos à titularidade, o próprio valor do imóvel, como o professor Antônio salientou, que é um requisito também muito importante. Então, todos esses requisitos vai trazer o arcabouço para poder registrar esse aí. Pode ser, inclusive, um lote, não precisa ser necessariamente uma construção já pronta, né? Um lote de imóvel, você é registrado no cartório, tem todos os dados ali daquele lote, você pode registrar como bem imóvel. Então, você vai poder integralizar também esse lote ao capital social da empresa. E o que ocorre também numa situação de lote, já aproveitando para dizer, né, para falar, às vezes a pessoa integraliza um lote, só que depois de 2, 3 anos, ocorre uma construção nesse lote. Então, ocorre uma valorização do bem imóvel, desse bem imóvel. Então, você pode vir para a junta, fazer uma alteração contratual para poder aumentar o capital em razão da valorização desse bem imóvel. Então, é um expediente também bastante comum. Lembrando, pessoal, as regras, que não é a discussão daqui, mas essa discussão aí trazida, dessas incorporações de bens imóveis, etc., lembrando também a repercussão tributária disso, tá certo? Porque, assim, a depender do tipo de atividade que a empresa exerça, esse tipo de imóvel será tributado pelo ITBI ou ITIV, que é um tributo municipal. Então, a gente tem que ter cuidado nessas questões, porque planejar efetivamente para depois não ser surpreendido pela incidência de imposto. Então, depender da atividade, estaria fora do campo da imunidade e, consequentemente, haveria tributação, mas isso é uma discussão para uma coisa
uma live específica, senão a gente vai aprofundar em outras questões, nós vamos aprofundar em outras questões que não seria o tema aqui proposto, certo? É até importante, professor, se eu estar falando isso, para a gente salientar aqui, mais uma vez, eu sou advogado, né, como os senhores já sabem, já me conhecem, então eu também vejo essa área aí tributária, mas o que é importante a gente salientar, para o registro mercantil, a junta, ela é um órgão de execução, ou seja, ela não fiscaliza. Então, não exige, por exemplo, existe muita dúvida se eu tenho que anexar uma escritura pública, quando vai trazer para conferir, fazer o batimento de dados, não faz isso, a junta. Perfeito. Tudo que você declara no ato, a gente toma como verdade e o ato é registrado. Por isso que eu falei, tem muitos erros que posteriormente devem voltar para a junta para poder serem corrigidos, justamente porque não existe essa análise minuciosa com relação prévia, né? Então, é uma situação que ocorre bastante erros. E se fosse assim, a junta assumiria o papel de ente fiscalizador, que não é o papel dela. O que a gente pontua aqui é efetivamente só que essas questões podem ter repercussão tributária em algumas situações, mas o papel da junta não é verificar essa repercussão, tá, tributária. Então, ela vai justamente fazer o registro. Entende-se na doutrina, no próprio Código Civil, de que, por exemplo, quando você faz a incorporação de um bem imóvel ao capital, uma das principais questões é a entrega, né, da coisa, que a gente chama de tradição no direito civil, né, que é a entrega da coisa, né? Então, naquele momento, para a junta comercial, está valendo aquela declaração que foi efetivada, que é a declaração, né, do sócio com a área, com o imóvel, etc., ou até de um terceiro, né, que se compromete a vender, alguma coisa dessa natureza, mas deixando claro, né, de que é fundamental que, posteriormente a isso, seja feita justamente o que? A entrega efetivamente da coisa e repassada para o nome da empresa, que se dá, em se tratando de um bem imóvel, com a lavratura da escritura pública e devidamente registrada em cartório, tá certo? Então, isso é fundamental. Não fazer o trabalho só pela metade, cumprir a exigência da junta e, posteriormente, deixar de fazer o registro específico em cartório de imóveis, que pode gerar a qualquer momento aí algum problema para a empresa, etc., porque efetivamente só se consolida, né, a propriedade do imóvel com a escritura pública devidamente registrada, tá certo? Inclusive, na prática, professor, a gente tem tido alguns problemas com relação a isso, quando o cliente ele deixa de ir para o cartório, né, fazer essa escritura pública, porque, de fato, na junta comercial, o ato já surtiu os efeitos que deveriam surtir, ou seja, já vai haver o aumento do capital na junta, na Receita Federal, enfim, mas para, de fato, acontecer a mudança da titularidade do bem imóvel para a empresa, tem que ir para o registro de imóveis. E aí, o que ocorre? Muitas vezes, esse cliente ele não vai registrar no imóvel, acho que já é suficiente registrar na junta, e aí, quando a empresa precisar fazer uma desincorporação ou extinguir, ações lá na frente com relação a isso. Então, a gente pede que tome cuidado com relação a isso. É uma situação que o contador realmente ele tem que ser muito responsável, né? Desde o momento da elaboração desse ato, porque a responsabilidade é toda dele e do seu cliente, né? Então, desde o momento da expedição até o momento da transferência de fato da propriedade do bem imóvel em cartório, a responsabilidade é grande. Eu tive, só para exemplificar, tem mais uma pergunta aqui, eu tive, acho que início do ano, um trabalho aí de consultoria que eu estava realizando com um colega e nos deparamos com um grupo econômico fazendo diversas alterações, incorporando imóveis, fazendas, e eram, assim, coisa de milhões de reais, valores assim altíssimos, grupo econômico forte, envolvia irmãos, esposa, uma série de coisas, né? E aí nos chamaram para avaliar. Então, nós tivemos uma imensa dificuldade, justamente. As alterações foram realizadas, né? Eles têm imóveis não só no estado da Bahia, mas em várias outras fazendas, etc. Trabalham com a produção de grãos e nós tivemos um trabalho para avaliar, porque a gente estava avaliando para um ente público, na realidade. Nós estamos trabalhando com um ente público. Então, nós tivemos enorme dificuldade e pedimos todas essas informações, o próprio registro contábil das transações, a questão efetivamente de como estava esse patrimônio, o registro, quer dizer, ele fez a alteração, como é que estava, como estava registrado anteriormente no patrimônio desse grupo econômico, e depois como é que ele fez, como é que foi feito isso,
se a coisa foi efetivamente entregue, se havia escritura pública após a alteração do contrato, dos contratos, que foram várias empresas alterando, saía de um, entrava de outro e tal, e tivemos, assim, dificuldade em avaliar, mas chegamos a uma conclusão que estava tudo ok, efetivamente, mas deu muito trabalho. Tá? Então, assim, é interessante para se trabalhar. Tem uma pergunta aqui de Jorge Alberto. Na integralização com bens tipo materiais de escritório, que seriam bens móveis, né? Materiais de escritório, computadores, ar-condicionado, deve ser descrito item a item e ser estipulado o valor de mercado para cada item. Obrigado. Perfeito. Com relação ao bem imóvel, ele tem menos requisitos, né, digamos assim, é bem básico. Por exemplo, uma mesa, você pode integralizar, você declara o valor dessa mesa, por exemplo, R$ 200, 300, o valor, a avaliação que você acredita que aquela mesa tem, né? Então, você integraliza, não precisa nem informar a titularidade, como no bem imóvel. Então, somente declarando o valor ali já vai poder estar integralizando, mas tem que descrever, como ele perguntou aí, cada bem imóvel, quanto vale uma mesa, uma cadeira, um sofá, uma máquina, etc. Descrever cada um deles e informar quanto vale cada um deles separadamente. Até porque, além do registro contábil, a contrapartida, você vai levar o capital social a crédito e os bens vão ser registrados no patrimônio da empresa. Então, né, no ativo da empresa. Então, consequentemente, você tem essa contrapartida. Então, para registrar esses bens, você tem que saber quanto vale cada um, quanto é aquela mesa, quanto vai estar no seu ativo, entendeu? Então, é fundamental essa valorização, ou seja, definir qual é o valor disso. E até porque o sócio também tem que discutir se concorda ou não concorda com o valor, porque ele pode superavaliar um ar-condicionado usado, etc., ou alguma coisa dessa natureza, tá certo? Então, só fazendo mais essa observação. Patrícia Laís Ribeiro pergunta o seguinte: quando tem um câmbio que é convertido em real, tem necessidade de descrever o aumento do capital de estrangeiro, especificar o câmbio? Não, como eu falei, você pode integralizar com o capital, com a moeda estrangeira, você vai ter que necessariamente converter para real. Aí, por exemplo, o capital eu não sei quanto é que está a cotação do dólar, mas vamos dar só um exemplo aqui, tá? Você quer integralizar R$ 10.000, mas você tem esse valor em dólar. Você vai informar quanto é em dólar, por exemplo, 2.000, não sei qual é a diferença. E aí, você convertendo para real, na mesma cláusula, você informa com o valor da cotação do dia tal, esse valor em real equivale a tanto. E aí, você informa esse valor em real. Então, é só isso que precisa para integralizar com uma moeda. Na verdade, você não está integralizando capital com dólar, você está integralizando em real, porque você está convertendo para a moeda nacional. Então, é só um expediente para poder converter mesmo. Fez uma paridade de uma moeda para outra e converteu o dólar em real. E, consequentemente, numa data efetivamente, numa data específica, e aí você tem que definir que data foi essa para poder o quê? Fazer justamente o quê? Essa conversão do câmbio. Tá? Como você faz no final do ano com balanço para, né, que você tem que prestar informação em moeda estrangeira, etc., a 31 de dezembro você faz a conversão, etc., na moeda, tá, do país, do dólar, o euro, como seja. Então, eu faço essa similaridade aí, tá certo? Professor, aproveitando só essa deixa aí, porque aí quando os clientes vão fazendo as perguntas, vão surgindo as situações que a gente pega no dia a dia, né? Tem uma situação específica que a gente coloca bastante em exigência quando o bem imóvel, por exemplo, tem um bem imóvel no valor de 500 mil, ou um bem móvel também, vale tanto para um quanto para outro. E aí esse bem necessariamente tem uma pessoa que é dona desse bem. E essa pessoa, o capital vai ter que necessariamente fazer parte dessa pessoa. Para poder transferir para outros sócios, vai ter que incluir uma cláusula de cessão de cotas para poder transferir, porque às vezes, vou dar um exemplo prático aqui, um bem imóvel é de 500 mil, e aí tem 2 sócios, só que esse bem imóvel é só de um dos sócios. Então, esse sócio vai ter que pegar esse bem, depois da integralização, e na cláusula seguinte, né, informar que transfere por cessão de cotas para o outro sócio, remanescente, para poder ficar o valor distribuído da forma que eles desejarem. Mas a regra é, o bem imóvel ou móvel
de quem for o dono deve corresponder às cotas que ele vai adquirir na empresa. Perfeito. Depois tem mais alguma pergunta aqui? Pergunta vem aqui pelo celular. Bem, e não, por enquanto não tem mais nenhuma pergunta, Lucas. Pronto, então, professor, a gente pode dar a palavra para seu Agnaldo, e aí no final a gente fica aqui a gente vai juntando as perguntas, aí no final a gente faz as demais perguntas remanescentes que forem surgindo aí. Pronto. Pode ser? Pode ser, claro. Doutor Agnaldo, seja bem-vindo. Olá. Olá. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde, conselheiro Antônio Cláudio, tudo bem? Bem? Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer, parabenizar pelo evento, parabenizar por esse encontro bastante produtivo, que eu vi que tem um teor bastante prático, né, de assunto específico. A gente vai tentar contribuir de alguma forma, de uma questão mais ampla, que certamente, já no curtíssimo prazo, deve impactar as empresas do nosso estado, e certamente as dúvidas surgirão ao longo desse período de adaptação, né? Um novo marco regulatório. Então, a gente vai tentar, vou tentar compartilhar aqui os principais pontos desse marco. Optei em fazer uma apresentação que tivesse esses pontos detalhados em tabela, como tem acesso posterior, né, pelo canal. Agnaldo, a gente consegue... Agnaldo, deixa eu ter uma pouquinho. Sua câmera está fechada. Aqui aparece para mim como aberto, mas vamos lá. Agora, apareceu. Tá bem. Pronto. Então, vamos lá. Mas me ouviram, né? Ouvi, sim, claro. Só o pessoal me avisando aqui. O pessoal que está nos assistindo aqui na secretaria também nos avisando. Mas vamos lá. Tá certo agora? Estão me vendo? Sim, ótimo. Então, vamos lá. Agradecer a doutora Paula, né, também pelo convite, pela condução aí agora na JUSEB, na presidência, desejar sucesso cada vez maior. Então, a gente vai, voltando aí, eu vou tentar, né, eu optei em fazer uma apresentação onde tivéssemos os principais pontos em forma de tabela, né, não fica uma coisa muito bonita de se ver, mas é bem didática e bem prática para caso haja uma necessidade de consulta a posteriori. Então, eu vou compartilhar, Antônio Cláudio, a minha tela, e vocês, por gentileza, só me avisam. Perfeito. Compartilhado. Conseguem ver? Sim. Então, vamos lá. A gente pretende falar, né, sobre o marco legal de ciência, tecnologia e inovação na Bahia, e qual a pergunta que foi passada para nós, né, é qual o impacto disso para as empresas. Nós estamos falando da Lei 14.315, 17 de junho de 2021, lei recente, né, e que trata do estímulo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica, à inovação no sistema produtivo baiano, do Estado, né, na Bahia, altera a Lei 9433, das aquisições, e a 6403, com relação à contratação e remuneração de pessoal do Estado. Então, só para que a gente tenha maior clareza, né, a gente tem papéis que são tratados no âmbito de atuação, do que a gente chama de ecossistema, né, de inovação, que a gente chama também de tríplice hélice, onde o governo tem um papel, a comunidade de ciência, tecnologia e inovação tem outra, e as empresas têm outra. Então, as empresas produzem, empreendem, inovam dentro desse cenário. As ICTs, né, as instituições de ciência e tecnologia, desenvolvem pesquisas, publicam essas pesquisas e transferem as tecnologias desses conhecimentos. E nós, enquanto governo, avaliamos esse cenário, fomentamos esse ecossistema e trabalhamos no planejamento e na estruturação e na base legal disso tudo. Esse marco do Estado, ele é oriundo de uma obrigação, de uma ação federal, né, do marco legal de CTI,
que alterou a emenda, promovida uma emenda constitucional 85 em 2015, a lei federal, a 13243 de 2016, o seu decreto regulamentador, que é o 9283 de 2018, e cita, né, dentro dessas ações, a necessidade das leis estaduais, dos municípios, com as suas políticas institucionais e de inovação. Aqui um breve histórico para que a gente tenha, né, para que todos tenham o conhecimento de como foi iniciado e quando foi formalizado, né, o processo de construção desse marco legal. Desde janeiro de 2018, discussões anteriores foram feitas, claro, mais uma portaria que criou um grupo de trabalho para elaborar esse marco de CTI, né, iniciou seus trabalhos em 2018, em janeiro, e culminou nesse estágio atual com a sanção pelo nosso governador Rui Costa, do marco, né, que é a Lei 14.315. Então, quais são os pontos principais, né? Eu destaquei os capítulos, a gente vai falar dos princípios norteadores, que vão dar mais ou menos a base para que todos e todas entendam o que a lei propõe, quais são os principais pontos. O estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos para a inovação, então são os ambientes, e certamente aí eu vou tentar puxar sempre a questão das empresas, né? Como as empresas podem se beneficiar e se inserir dentro desse contexto. No capítulo 3, o estímulo à participação das instituições científicas e tecnológicas no processo de inovação. Então, é histórico, né, a necessidade de aproximação da academia com os setores produtivos, com as empresas, para que cada vez mais os negócios desenvolvidos, as questões trazidas para o nosso ambiente produtivo, sejam enriquecidas com aquele conhecimento que é trazido a partir do ambiente acadêmico, né, do ambiente de pesquisa, do ambiente que promove esse conhecimento. Esse conhecimento, principalmente, que a gente está falando de base tecnológica, né? Isso qualifica muito o setor produtivo. Depois, no capítulo 4, o estímulo, esse eu entendo, né, o central para a gente aqui, a inovação nas empresas. Então, esse, para mim, é o capítulo que mais afeta a questão das empresas no ponto de vista do marco legal. O estímulo, depois, ao inventor independente, que depois vocês vão entender um pouco, né, eu vou tentar falar muito rapidamente o que isso traz para a questão do setor produtivo, mas quando a gente apoia aquele inventor que está fora do ambiente tradicional de onde é desenvolvida a inovação, ou seja, no ambiente acadêmico, esse inventor independente pode não só desenvolver o seu próprio negócio, como pode também incorporar isso junto com o conhecimento das instituições onde ele seja apoiado, acolhido, transformar isso em algo mais útil para a sociedade em termos de produção de bens, venda, trabalho e emprego. Fundos de investimento, a gente fala também, vou passar muito rapidamente, as fundações de apoio, né, que são principalmente questões mais ligadas às ICTs, às universidades, às instituições, das licitações também, regime especial de contratação de pessoal, por isso aquelas alterações de lei que mencionei, a formação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONCITESP, né, e depois as disposições finais. Então, aqui, gente, nos princípios norteadores, o que a gente tem? Destaco, né? Promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Se trago, né, incentivo para esse desenvolvimento, é óbvio que a promoção da cooperação entre os setores públicos e privados e as empresas, elas certamente vão ganhar impulso e vão trazer mais qualidade e mais oportunidades para o nosso ambiente produtivo. Então, esse é um dos pontos que destaco dentro do marco, né, dos princípios norteadores do marco. A promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento de CTI, né, assegurando os recursos humanos, econômicos e financeiros, isso aumenta a capacidade nossa de execução com relação a essa pauta. A redução das desigualdades territoriais é muito importante isso para a gente que tem num estado como a Bahia, boa parte da concentração, né, estamos falando para públicos de contadores, né, para os clientes, como o Lucas falou, e sabem muito bem que aquela densidade da região metropolitana de Salvador, ela concentra boa parte de todos os números que a gente fala com relação ao nosso estado. Então, é muito importante que a gente paute
principalmente a questão de ciência, tecnologia e inovação e empreendedorismo, também estimulado nesse contexto, ampliando essa abrangência e fazendo com que as ações ganhem maior repercussão, ganhem maior evidência dentro do nosso Estado, a partir das cidades que estão fora desse eixo da região metropolitana. Então, reduzir essa desigualdade em qualquer campo é sempre uma questão muito importante para o nosso Estado. A descentralização e a desconcentração das atividades de CTI, então, aumentar também, indo na consequência do item anterior, né, do princípio anterior, de aumentar o alcance das ações de ciência, tecnologia e inovação para o nosso Estado, que é muitíssimo grande, né, e é muitíssimo complexo de se conseguir essa abrangência tão grande nos nossos 417 municípios, nossos 27 territórios de identidade. A cooperação, também, esse eu destaco, interação entre os entes públicos e os setores público e privado, entre as empresas, maior integração entre os diversos atores, e o estímulo à atividade de inovação nas ICTs, né, e nas empresas, inclusive para a atração e a constituição, instalação de centros de pesquisa, habitats que efetivamente venham a contribuir para o desenvolvimento naqueles locais, naquelas localidades onde haja potencial de desenvolvimento com enriquecimento de base tecnológica. Então, a melhoria das condições desses ecossistemas, que a gente chama, né, e a melhoria das condições de atratividade de novos atores, né? Então, isso também traz uma qualidade para atrair mão de obra especializada, pessoal capacitado, e até as questões de investimento também, né? Quando a gente desenvolve setores com qualidade e com diferencial de competitividade tecnológica, a gente sempre consegue resultados bastante interessantes. A promoção da competitividade empresarial nos mercados, tanto estadual, nacional e internacional. Então, a gente, esse marco também pauta, né, pelo aumento da competitividade dos diversos atores desse ecossistema. Eu vou falar sempre ecossistema para não ser redundante, né, que permeiam ciência, tecnologia e inovação. Quais são? Empresas, basicamente, governo e academia. E a gente estende isso também para a sociedade, né, que também se beneficia. Formação de pessoal, capacitação, fortalecimento da capacidade operacional das ICTs para poder aumentar essa atuação junto às suas áreas de abrangência, né? Então, pode ser dentro do campo do conhecimento, dentro da produção de formação de pessoas, mas também a extensão de suas atividades impactando o entorno das localidades onde elas se encontram. Então, isso também traz resultado direto para a melhoria das condições do ambiente produtivo, né? Instrumentos de fomento, né, e crédito, bem como a permanente atualização e aperfeiçoamento. Isso é importante, porque um dos papéis do Estado é fomentar, e a SECT, né, tem entre a SECT e a FAPESB, essa missão de fomentar a ciência, tecnologia e inovação, e com isso também, obviamente, trazer impactos para as empresas do nosso Estado, dentre outros beneficiados. A simplificação dos procedimentos para a gestão de projetos ligados à CTI. Então, quem é contador de empresas que desenvolvem projetos e que fazem investimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sabem, né, que os órgãos de controle e as entidades para quais são prestadas as informações têm um comportamento de avaliar o que a gente chama de nota fiscal, mas inovação requer análise de risco, não é bem como uma aquisição tradicional, uma aquisição de um bem ou de um serviço tradicional. Então, isso foi proposto e aprimorado pelo marco legal, e isso também traz impacto para que simplifique essa avaliação e estimule as empresas a investir em P&DI, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, para poder colher os resultados disso sem que o acompanhamento e o controle dessas prestações de conta e entregas dos projetos propostos tenham a sua característica igualada ao que ele realmente não é, né? Inovação é uma situação, contratação tradicional de um bem ou de um serviço é um outro caminho. E a utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação. Então, isso também vocês vão ver, né, logo mais adiante,
que é um dos pontos fortes do marco, que aumenta a competitividade das empresas, principalmente as empresas brasileiras, que têm característica de fornecimento para o Estado. Então, o apoio à integração dos inventores independentes, como disse, incentiva as tecnologias sociais e ambientais, pautas que não podem deixar de ser observadas, sejam quaisquer que forem as ações, né, com relação a tanto o ambiente produtivo quanto à sociedade de uma forma geral, e as políticas de incentivo à equidade racial e de gênero no acesso à participação das atividades no ambiente de produção científica, tecnologia e inovação. Então, diminuir desigualdades também é condição sine qua non. Mas vamos lá. Por favor. Pois não. Abra sua câmera, ela está fechada para a sua imagem. Ela está sumindo, viu, Lucas? Deixa eu ver aqui. Veja se entrou. Entrou? Ok, sim. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Então, esse estímulo à construção dos ambientes especializados e cooperados de inovação. Então, essa integração, como a gente citou, ela é fundamental, né? As empresas entenderem que a produção de ciência, tecnologia e inovação, que é feita a partir das ICTs, ela pode e deve estar presente dentro dos locais onde essas ICTs produzem tais conhecimentos. Então, o Estado, né, e as agências de fomento, no nosso caso, principalmente a FAPESB, né, poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas para desenvolvimento de projetos, envolvendo tanto empresas quanto ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos, as OS. Então, os benefícios aí são redes de projetos regionais, interestaduais, internacionais, ações que estão ligadas a empreendedorismo tecnológico, criação de ambientes de inovação, incubadoras de empresa, parques tecnológicos, enfim, e a capacitação de recursos humanos qualificados, que certamente é um benefício direto para qualquer empresa que queira se manter atualizada e competitiva dentro desse mercado, de qualquer mercado onde atue, e principalmente depois do advento da pandemia, né, do coronavírus. Tornou-se bastante complicada a situação. Necessidade de transformação digital, acesso a tecnologias que nem todas as empresas dominavam. Então, a gente teve que se adaptar e está tendo que se adaptar, e certamente, quanto mais ações que promovam essa capacidade de se entender melhor as tecnologias, muito melhores os resultados, né? Aumento de competitividade direta. Poderão, né, os estados, o Estado, as agências de fomento e as ICTs apoiar e participar da criação de ambientes, né, desses ambientes promotores de inovação, como disse, já citei alguns, e aí basicamente a gente descreve que a interação entre empresas e ICTs, ela ganha uma conotação bastante destacada com relação a isso. Compartilhamento de laboratórios, equipamentos, utilização do uso de capital intelectual para ICTs ou empresas, então as empresas poderem desenvolver produtos, fazer análise, fazer certificações. Então o marco regulamenta e ajuda, né, a dar clareza, na verdade, para que a gente possa estimular esse compartilhamento de recursos. E é óbvio que se a empresa não necessita investir em ativos, né, não imobilizar nada de compra de equipamentos ou coisas do gênero, ela pode sim realizar isso sob forma de serviço, interagindo com as instituições que detenham aqueles equipamentos ou até o uso, né, de capital intelectual, né, pesquisadores, apoiando projetos dentro das empresas. Então, outra questão, outro avanço, né, o Estado e as suas entidades ficam autorizados a participar minoritariamente do capital social de empresas. Então, o Estado, né, principalmente universidades que têm as suas startups, que são criadas a partir de tecnologias promovidas por ela, podem, a partir dessa questão do marco, fazer parte desse capital dessa startup, dessa empresa que está sendo criada,
e aí conseguir com isso, né, uma questão tanto boa para a ICT, quanto boa para quem está com a empresa, tendo um sócio, né, dessa natureza, desse porte. O estímulo a ICTs nos processos de inovação, então, fazendo de forma resumida, celebrar contrato de transferência de tecnologia, para quem já está acostumado ou já viveu experiências como essa, é bastante interessante, né? E quem não tem vivência com isso, eu recomendo que observem essa questão, porque uma empresa que tenha interesse em investir em algum projeto, que tenha sua propriedade, seu ativo de propriedade intelectual vinculado a uma ICT, né, uma propriedade, uma patente, por exemplo, de invenção, e a empresa queira licenciar aquela tecnologia para poder explorar aquela tecnologia e desenvolver o seu negócio a partir daquilo, ou incorporar ao seu portfólio de produtos ou serviços, ela pode fazer isso, né, de forma mais, agora, vamos dizer, clara, com uma questão mais evidente de que é possível fazer isso, com menos complicação, com mais clareza, com mais segurança. Então, isso é importante também. Eu acho que essa questão de observar a facilidade de transferir uma tecnologia e incorporar aquela tecnologia dentro dos setores produtivos. Isso também estimula que a gente não tenha aqueles projetos que fiquem dentro das instituições, que aquilo se torne negócio, que aquilo se torne uma inovação, aquilo se torne algo que a sociedade se beneficie e que não fique somente no âmbito do conhecimento. Então, também nesse conceito ficam as ICTs vinculadas, né, as universidades estaduais, principalmente, autorizadas a prestar serviços técnicos especializados, como então, assistência técnica, por exemplo, pesquisa aplicada, desenvolvimento de tecnologias, e isso quem se beneficia, obviamente, o setor produtivo de uma forma geral. Né? Então, é possível, né, vocês estão percebendo que a intenção maior é fazer com que esse ambiente onde se desenvolve ciência, tecnologia e inovação, ele ganhe dinamismo e acabe com esse dinamismo, impactando de forma mais significativa aquilo que a sociedade espera, né? Transformando aquele conhecimento em algo útil e aplicável no curto, médio ou longo prazo. Então, também é interessante a manutenção dos mecanismos de fomento, e isso, né, como disse anteriormente, é papel do Estado para a CTI, a SECT e a FAPESB, principalmente, tem essa missão premente. Estímulo à inovação nas empresas. Como disse, esse é o ponto que eu entendo seja o mais direto e impactante para as empresas. Né? Então, as ICTs, o Estado e as suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e entidades de direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de recursos. E por aí caminha. Então, incentiva o que a gente chama pesquisa aplicada. Eu tenho um problema, eu faço uma pesquisa e a solução para aquele problema é imediatamente aplicada. Então, isso é o que a gente chama, né, em linhas gerais, o que é pesquisa aplicada. É solucionar um problema, desenvolver uma solução para aquilo, né, e aplicar essa solução de forma direta. Fomenta o desenvolvimento dos setores público e privado, e aí os instrumentos que têm os estímulos, né, tanto a subvenção econômica, financiamento, participação societária, o chamado bônus tecnológico, encomendas tecnológicas, que também as ETECs são compras específicas, que têm tratativa diferente das compras convencionais, incentivos fiscais, concessão de bolsas, uso e poder de compra do Estado, fundos de investimento, participação, títulos financeiros incentivados ou não, previsão de investimento em P&D, e os contratos de concessão de serviço público ou em regulações setoriais. Outro ponto interessante, né, é que as entidades da administração pública, né, que tenham, né, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente ICTs, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, né, voltados para atividade de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica, desde que comprovado,
visando realizar suas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico. Então, aquilo que mencionei anteriormente, né, a remuneração baseada em risco tecnológico, isso é matéria recente, né, o incentivo às pesquisas aplicadas, como disse, resolver problemas, eu chamo as empresas, né, para resolver problemas. A gente teve o encerramento, né, de um edital chamado Tecnova 1, e agora estamos com outro, Tecnova 2, onde o governo do Estado, né, um governo inteligente, que a gente chama de governo inteligente, esse programa, colocou alguns desafios, colocou alguns problemas que são atinentes às pastas, para que empresas sediadas na Bahia pudessem resolvê-las, né, pudessem resolver essas questões, esses problemas. E, para isso, financia a solução desse problema. E aí, efetivamente, depois de desenvolvido, pode-se haver ou não, né, caso consiga atender a contento, a aquisição dessas soluções por intermédio de encomendas tecnológicas, por exemplo. Então, isso é uma forma de aplicação que a gente consegue enxergar claramente, fomentar o desenvolvimento nos setores, tanto público, que recebe a inovação, quanto no privado, porque a gente financia o desenvolvimento dessa inovação. Então, a gente está estimulando o empreendedorismo, né, qualificado, com um alto valor agregado. Isso, né, nessas chamadas, tem uns requisitos, mas a gente procura também, vocês vão ver mais à frente, privilegiar as pequenas e médias empresas. Então, também indo agora para um outro ponto, as agências de fomento deverão promover, por meio desses programas específicos, essas ações que eu acabei de mencionar, como essas chamadas. O Tecnova 2, inclusive, está aberto, né? Vocês podem ir aqueles que tiverem interesse na página da SECT, na internet, e acessarem e verão, tanto da SECT quanto da FAPESB, vocês verão lá de Tecnova 2. Então, a intenção, inovação nas micro e pequenas empresas e a integração de ICTs e setores produtivos. E o Estado e as agências de fomento, né, as fundações de apoio, concederão bolsas de estímulo à inovação no ambiente produtivo, destinadas à formação de capital e recurso humano, capacitação de recursos humanos. Então, a ideia com isso é estimular a inovação no setor produtivo, qualificar o capital humano especializado. Fuga de talentos, gente, é uma questão bastante crítica, se a gente falar em termos de tecnologia da inovação, da informação e comunicação, né, conhecida TIC. Na área de informática, há uma fuga, há uma carência de mão de obra qualificada e uma fuga de talentos enorme, porque depois, principalmente do advento da pandemia, hoje qualquer empresa no mundo pode contratar alguém que esteja hoje prestando um serviço para nós aqui, vinculado a alguma empresa aqui, e ele, sem precisar se deslocar, trabalhando remotamente, consegue melhores condições de trabalho. Então, formar e reter talento é uma preocupação bastante grande. Tá? Então, aí o Marco também se sensibiliza com essa questão. Investimento, o estímulo ao inventor independente, né, é aquele inventor, como disse, que não está vinculado a uma ICT, mas, em linhas gerais, o Estado deve apoiar esse inventor, para que ele consiga, principalmente, assistência para a constituição de uma empresa que produza, né, o bem objeto da invenção que ele fez. Eu destaquei esses pontos, né? E a orientação para a transferência de tecnologia para empresas já constituídas. Então, fazer o que a gente chama, né, essa ligação entre o inventor independente, que tem uma solução e que, de repente, com o apoio de uma universidade, pode fazer com que aquela sua invenção chegue a uma empresa, ou crie a sua própria empresa, né, esse inventor, ou que faça a sua invenção, a sua inovação chegar a uma empresa já consolidada, já existente. Então, a ideia aí, entre outras tantas, né, de benefício, tanto ao estímulo desses inventores independentes, o estímulo à incubação e surgimento de novos negócios e o aumento da competitividade. Os fundos de investimento, né, então, aqui também, de uma forma bem geral, as agências de fomento ficam autorizadas a figurar como cotistas em fundos de investimento e participações. Isso não era, né, permitido anteriormente, traz mais clareza, caracterizado pela comunhão desses recursos por meio de sistema de valores, né, distribuição de valores mobiliários, destinados também à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures,
outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis entre essas ações. Então, esse processo, inclusive, né, permitindo que se possa participar do processo decisório. Isso traz modernização, né, da atualização dos papéis da agência de fomento, e a gente pega aqui em destaque, principalmente, a nossa fundação de amparo. Fundação de apoio. Queria fazer só um parênteses aqui, né? Existe nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a nossa FAPESB, e as fundações de apoio. Essas fundações de apoio, elas são fundações criadas sem fins lucrativos, que servem para viabilizar e modernizar, vamos chamar assim, atualizar a atuação das universidades, das ICTs públicas, principalmente, a executarem projetos, né? Então, essa questão das fundações de apoio, não havia essa possibilidade, embora o Marco Federal já o previsse, mas para as estaduais, não. Então, agora, com o Marco Legal Estadual, principalmente as universidades, né, passam a ter essa possibilidade, e a gente tem certeza que, com essa atuação em conjunto com fundações de apoio, as ICTs vão conseguir uma proximidade maior com os setores produtivos. Então, elas podem celebrar, né, convênios, por exemplo, a FAPESB, a Desembaí, Bahia Invest, que são as nossas agências, né, podem firmar convênios e contratos com as fundações de apoio para execução de atividades, assim bem como as ICTs também assim o podem. Isso, de uma forma geral, traz melhoria para o ambiente das ICTs, das universidades estaduais principalmente, e que vão poder executar projetos com essa questão da fundação de apoio. Isso traz uma agilidade muito maior com relação à execução de quaisquer atividades relativas à ciência, tecnologia e inovação. Licitações e regime especial de contratação de pessoal, é a questão que altera, né, 9433, nossa lei de licitações e contratos, né? Então, ela traz algumas alterações e acréscimos no artigo 3, parágrafo 2º, inciso 4, né, dessa lei, produzidos, né, colocando serviços ou bens produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia como critério preferencial no desempate de licitações. Então, também é um estímulo para que empresas inovem, porque na hora que estiverem, né, utilizando, concorrendo em processos de aquisições, de compras públicas, elas tenham uma vantagem, né, tenham um critério de desempate por serem empresas que investem em P&D. Então, está aí, esse impacto é principalmente para essas empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Então, são criados mais 4 parágrafos que versam, né, tanto sobre margem de preferência desse tratamento diferenciado, com relação a microempresas e empresas de pequeno porte, a manutenção e aperfeiçoamento no sistema de tecnologia da informação, a partir de processo isonômico, né, com medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, mas tudo diz respeito a esse impacto que a gente, né, isso traz, né, resultados com esse impacto no setor produtivo, principalmente para aquelas empresas que têm investimento nessa linha. E também trata, né, dessa diferenciação de micro e empresas de pequeno porte. Então, isso é bem interessante mesmo para um estado que tem a quantidade de empresas nessas duas camadas de porte, né? Então, é bem interessante que haja apoio e incentivo para elas. E no artigo 8º também da 9433, são criados algumas definições, que isso dá clareza de conceitos, o que são produtos manufaturados nacionais, serviços nacionais, sistemas de tecnologia, informação e comunicação, estratégicos, e os produtos para pesquisa e desenvolvimento. Isso para aquisição, gente, principalmente para as universidades que fazem aquisição de ativos para desenvolvimento de pesquisa, isso faz uma diferença bastante grande. Então, se referindo à questão da modalidade licitatória, os limites, né, no ato que cria o parágrafo, que no caso de consórcios públicos será aplicado o dobro dos valores quando formado entre até
3 entes da federação e o triplo quando formado por maior número. Aí é o estímulo à cooperação, né, que é bastante interessante também. Então, a cooperação entre os entes públicos, de forma consorciada, isso estimula o desenvolvimento de uma forma mais abrangente. E o parágrafo 4º, né, do artigo 103º, que a documentação pode ser necessária, a habilitação pode ser dispensada nos termos da regulamentação, na contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, tanto para a licitação de modalidade no convite de compras, quanto de serviços que não sejam de engenharia. Então, para aquelas compras, como a gente disse, que não são as compras convencionais, né, não aquisição de bens, nem contratação de serviços, e sim para desenvolvimento de pesquisa, traz mais luz a esse processo para a contratação desses produtos relativos à atividade de pesquisa e desenvolvimento. Depois, essa questão de admitir pesquisadores para atuação em instituições e a vinculação desses atores para desenvolvimento de atividade, então, tanto em pesquisas dentro do ambiente de CTI, dentro da ICT, desculpe, quanto no ambiente do setor produtivo. Isso deve trazer maior interação com pesquisadores de outras esferas, de outros países, né, admitir esses pesquisadores de outros países, por exemplo, eram coisas que a gente tinha uma dificuldade muito grande para trazer. E trazendo pessoas com outros conhecimentos, a gente acredita que o impacto seja bastante efetivo na qualidade daquilo que é produzido em nosso estado. Acho que só um destaque aqui, bem breve, com relação ao Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, um conselho que passa a ter uma participação grande das pessoas do setor empresarial, trabalhadores e sociedade civil. Então, as questões de integração e participação desses setores envolvidos na pauta CTI, né? Então, não fica só administração pública, comunidade científica, mas também, de forma igualitária, representantes dos setores produtivos, trabalhadores e sociedade civil também. Isso é um marco interessante. Aí as competências, né, do CONCITES, mas eu destaco a questão da promoção de instrumentos que tragam a inovação e a transferência de tecnologia, prioridades para pesquisa, ajustamento de metas, né, do plano plurianual e aprovar o regimento do próprio CONCITES, mas o que eu trago aqui é a questão da transferência de tecnologia, ou seja, aquilo que está dentro do ambiente acadêmico, normalmente, possa vir a ser algo de apropriação da sociedade através dos seus setores produtivos. Então, como destaque só já das disposições finais, estou terminando, Lucas, acho que eu excedi um pouco o tempo, mas cabe aqui, né, uma observação na aplicação, né, só dessa lei, né, na aplicação da lei. Serão observados objetivos de priorizar nas regiões menos desenvolvidas do Estado ações que visem dotar a pesquisa e o sistema produtivo regional tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, acho que isso é um ponto interessante que o Marco traz. Dá o tratamento preferencial às empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Estado. Isso também é um estímulo para que nosso setor produtivo esteja cada vez mais competitivo, cada vez mais pujante, e com isso nosso Estado certamente só tem a ganhar. Então, aqui eu encerro, fico à disposição. Matéria extensa, mas não relacionada diretamente, né, Lucas, com o tema em questão, mas ele é pauta importante como transversalidade daquilo que a gente espera de um Estado mais forte, de um Estado mais competitivo, de um Estado mais igualitário, mais responsável com todos os municípios que o compõem. Então, agradeço novamente, trago um abraço da nossa secretária Adélia Pinheiro e estamos à disposição para as eventuais perguntas ou colocações. Antônio Cláudio. Aguinaldo, bastante interessante, até porque você tem algumas questões aí que
As empresas. Envolve empresa, envolve computador. E a questão do tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, a questão do Estado, isso é fundamental, até que o virar para um Estado como o Estado da Bahia. Não é? Um outro fator também muito importante é a divulgação disso, tá certo? Então, interessante o que foi trazido, muito interessante, tá certo? E agradeço a você pela participação. Lucas, nós temos aqui, Lucas, duas perguntas. Mais para a parte tributária. Eu ainda converso um pouquinho com você daqui a pouco, Aguinaldo. Miquel Brandão faz uma pergunta aqui. Estou com o contrato de uma patrimonial. O cartório exige certidão de não isenção de TIV. Entretanto, a prefeitura encontra-se irredutível na isenção, querendo cobrar ITIV. Não seria isento, né? Teoricamente, mas aí tem que ver como é que ele fez esse registro na junta, se ele já registrou aqui na junta para transferir para o capital social da empresa. Aí, como o senhor falou, aí depende da atividade econômica em si da empresa, então depende de uma série de fatores aí, é uma questão mais realmente tributária. O que acontece aí? Ele deve estar falando do município de Salvador. E a questão é que o KNAI fiscal, finalmente o KNAI desse tipo de atividade, ela está relacionada com a... Não, deixa eu fazer primeiro uma observação. Essa situação, Miquel, nós não estamos diante de isenção, nós estamos diante de imunidade. O que a legislação traz é imunidade, ou seja, não incidência quando quando esse imóvel será incorporado ao capital social, para aumento de capital, para integralização, etc. Só que há aquelas restrições em função da atividade. E, se eu não me engano, o KNAI fiscal específico de patrimonial, ele está nas atividades que não gozam da imunidade. E o município do Salvador, se é Salvador que você está falando, realmente ele vem tendo essa interpretação, tá certo? Se você quiser efetivamente ter a certeza disso e quais as questões que estão sendo trazidas pelo município para exigir o pagamento do ITIV, eu lhe sugiro entrar com o processo administrativo, se você já não entrou, que lá vai ter todas as informações acerca dos fatos que não levam à imunidade desse ITIV, no caso aí que você está discutindo, tá certo? A minha sugestão é essa, até porque se você pretender e achar viável em algum momento judicializar, é interessante que você tenha o posicionamento primeiro do município para saber o que você irá argumentar, tá certo? Agora, patrimonial, realmente, no município de Salvador, se for Salvador, tem tido realmente essa questão aí, tá certo? Professor Antônio, eu acredito aí, não é minha área não, mas nem da junta, mas eu acredito aí que tem alguma outra atividade, além de ser patrimonial, para poder ter essa questão de não estar conseguindo, porque geralmente tem muitas patrimoniais, geralmente a patrimonial eles aceitam, mas eu também não posso afirmar porque eu não conheço a legislação daqui do município. Se eu não me engano, né? eu teria que olhar, e agora não tem como olhar, eu acho que é o KNAI relativo a esse tipo de empresarial, de constituição, né, que é a patrimonial, ele estaria no item do KNAI, como eu disse, que está vedado, está nas restrições para o gozo da imunidade, se eu não me engano. Então, o fator seria esse aí. Tem uma questão aí, porque a patrimonial ela tem dois tipos. A que é pessoal, que se destina somente para afetar o bem ali da empresa, e aquela patrimonial que exerce atividade de compra e venda, como se fosse, por exemplo, um corretor, né? Atividade de corretagem. Pode ser uma situação também dessa, mas a gente vai estar aqui imaginando as situações para poder chegar numa... Você coloca, me parece que ali, locação de imóveis próprios, alguma coisa... Isso. E quando isso acontece, você está fora da imunidade. Né? Isso. Pode ser uma situação específica, assim. São situações específicas. Então, assim, aqui o que a gente está fazendo é justamente mostrando os caminhos. Agora,
Como eu não sei o fato concreto, como é, eu não tenho assim como aprofundar. Mas a minha sugestão nesses casos é que faça uma consulta escrita, se ele não fez ao município de Salvador, tá? Para que ele tenha a resposta da negativa, tá certo? Tem uma outra pergunta aqui de Luiz Gonzaga Júnior. O bem imóvel integralizado ao capital social, caso venha a ser vendido à sociedade, deve fazer alteração contratual, reduzindo o capital, tendo em vista a venda do imóvel? Perfeito. Deve fazer uma alteração para retirar esse bem imóvel do capital da empresa. O que é o que acontece? Não necessariamente vai precisar reduzir o capital, porque os sócios podem suprir aquele valor, como eu falei lá atrás, com um outro bem. E aí manter o valor do capital da mesma forma, mas necessariamente vai ter que ser desincorporado o capital social. E, inclusive, o que acontece? A própria venda do bem pode ser um elemento que vai suprir esse capital, mas você deixa de ter a composição, ou seja, a integralização do capital social daquele sócio, deixa de ser em bem imóvel. Certo? O bem imóvel foi retirado. Ok? E aí pode aumentar, inclusive, o capital se vender o bem imóvel com valor maior de mercado. Perfeito, perfeito. Ok. Luzélia Oliveira está aqui elogiando a apresentação, né, do superintendente de inovação, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Parabéns, precisamos discutir mais esse tema na área contábil. Com certeza absoluta. Era isso que eu ia colocar. Eu disse que ainda conversava com o Aguinaldo Freire, afinal, justamente sobre essa questão, porque muitas vezes o que acontece? Um tema especificamente nos parece que está fora totalmente do contexto do que está sendo proposto. Quando você vai avaliar efetivamente o que se propõe, tá? Nós conseguimos ver a importância disso aqui. Primeiro, uma grande importância, além do que eu já pontuei, fomentar novos empreendimentos no estado da Bahia. Se você fomenta novos empreendimentos na área tecnológica, etc., tudo isso que agrega capital, agrega mão de obra especializada, e é isso que nós precisamos. Precisamos fugir um pouquinho. Professor Antônio, inclusive, eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Aguinaldo depois, que eu também estou entusiasmado com esse tema aí. Pois é, para mim foi muito interessante. E eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando aqui, porque, afinal de contas, a gente está falando de investimentos, está falando de capital social, então, o que vem a agregar com o setor, né, para a gente é excelente. Perfeitamente. E, assim, e alguns pontos, inclusive, que eu tirei daquilo que ele apresentou, que é justamente o quê? Essa questão de buscar um tratamento diferenciado com ME e EPP, de buscar a participação também do Estado, quando foi interessante, tá? Em algumas dessas atividades, em alguns desses empreendimentos. O Estado fora do capital mínimo, tá? O Estado não quer ser controlador, ele não quer, ele quer o desenvolvimento, efetivamente, daquele negócio. Por quê? Porque isso agrega valor ao Estado. Tá? Então, concordo aqui com o Zélia, que colocou claramente, muito bem apresentado, inclusive a necessidade de se falar um pouco mais, ou seja, se ampliar a discussão e as apresentações acerca desse tema, porque ele é importantíssimo, porque abre novas oportunidades no Estado, oportunidade, como eu já disse, de emprego, de novas empresas. E aí, Lucas, manda aí sua pergunta. Pronto, então é o seguinte, olha, professor Aguinaldo, você está percebendo que eu sou um cara muito prático, né? Então, eu trabalho com a praticidade, eu sou direto e prático. Então, eu quero saber de você o seguinte, por exemplo, se eu dei um exemplo aí do inventor, né, independente. Como é que uma pessoa física, sendo um inventor independente, faz para conseguir esse investimento, se existe contrapartida necessária que ele preste para tanto, e no caso prático, se ele, por exemplo, quer registrar uma patente, quer ganhar um investimento, fazer uma parceria com relação a isso necessariamente já ter essa patente registrada no INPI, ou é o inverso, primeiro registra aqui no estado da Bahia, depois no INPI? Como é que faz essa questão prática? Vamos lá, essa questão prática sua, Lucas, tem um bocado de outras questões aí, não é uma só. Mas vamos lá. Primeiro, o inventor independente, né? Como é que a gente traduz? Eu vou te dizer uma
uma chamada, por exemplo, o Centelha, programa Centelha, né, que a FAPESB, a gente está na segunda edição, Centelha 2. Você tem a sua ideia, você tem o seu projeto e você gostaria de financiar o desenvolvimento dessa sua ideia e transformar em uma empresa, né, transformar aquele seu negócio numa empresa. Então, o Estado provê fomento desde de uma geração de uma ideia, né, então você tem vários tipos de investimento. Eu vou falar aqui só o recorte do Estado. Você pode receber o incentivo, tanto sendo, como o Antônio colocou, né, uma empresa já existente, consolidada, como eu citei durante a fala, com relação a chamada do Tecnova, né, que pedia que empresas já existentes na Bahia, aí tinha todo o requisito, a empresa precisava ter um tempo já de existência. Por quê? Porque o investimento para aquela inovação que ele deve desenvolver, ele requer que a empresa apresente uma solidez, pelo menos algumas características, para poder receber o recurso e desenvolver. Já uma chamada como Centelha, pega o Lucas com uma ideia muito boa, né, de fazer um aplicativo que vai ajudar a JUSEB a agilizar o processo, tanto de abertura quanto de encerramento de empresas. Eu sei que já existe, né, mas estamos criando aqui uma situação hipotética. E vou falar assim, vou focar principalmente no encerramento de empresas. A gente fala muito da abertura, mas a gente sabe também que encerrar uma empresa não é tão simples. Aí você tem a sua ideia e quer desenvolver. Então, vamos dizer que isso seja um produto que você vai apresentar, vai desenvolver. Você recebeu esse investimento para desenvolver a sua ideia, para transformar em um negócio, aí você precisa proteger. Né? Então, a gente só protege no INPI, a gente não faz essa proteção em outros órgãos. Né? Você não tem essa necessidade, aí, como na sua pergunta foi, de 2 saltos, né? Não, você faz o registro direto ao INPI. O que acontece muitas vezes, Lucas, é que as pessoas não sabem como fazer. E as ICTs têm os chamados NITs, que são os Núcleos de Inovação Tecnológica, que têm toda a competência e toda a formação adequada para fazer esse processo. Então, o Marco está estimulando as ICTs, através principalmente dos seus núcleos de inovação tecnológica, que deem essa assistência, que promovam essa assistência, como fazer a escrita da submissão daquilo que você vai solicitar proteção, não é? Junto ao órgão, te dá toda a orientação de como isso deve ser feito, acompanhar isso, porque é um processo que não é curto, né? E com isso também auxiliar você a falar, olha, eu acho que dá para você caminhar sozinho, fazer a sua empresa, ou juntar outros que sejam interessados nessa área e fazer com que aquele negócio que está sendo gerado a partir de uma ideia vire, de fato, algo de sucesso, algum empreendimento de sucesso. Olha, acho que seria bom você colocar isso dentro de uma incubadora de empresas, porque esse seu negócio precisa ganhar uma maturidade, precisa se desenvolver, e para desenvolver com melhor qualidade, com menor risco, que tal você incubar isso para que você tenha maior segurança para se tornar uma empresa mais sólida desde o início das suas operações. E por aí vai, Lucas. Tá? Então, são coisas dessa natureza e de ordem bastante prática. O Marco traz, né, maior clareza, coisas que já aconteciam, né, mas o Marco traz maior clareza para que isso seja cada vez mais incentivado. Te respondi? Excelente. E tem alguma ligação com o Sebrae, não? Porque o Sebrae, a gente sabe que tem uma atuação nessa área aí de incentivo aos empreendimentos, né? Tem alguma relação ou algo em vista com relação a isso? Veja, eu falo assim, o Marco em si, ele traz uma questão mais ampla, o que a gente chama todos os atores do ecossistema. Né? Então, ali você percebeu. O Sebrae sempre é um parceiro de primeira ordem. Né? Então, a gente aqui na SECT tem inúmeras ações com o Sebrae. O Sebrae tem ações junto ao governo do estado, até com a própria JUSEB, aí nas salas do empreendedor, aí, né, que recentemente foram abertas e foram já expandidas para o interior. Então, o Sebrae tem, sim, né, mas ele é um parceiro de primeira ordem. Né, ele é um desses atores do ecossistema que a gente
Ok. Então, Caiu a conexão. vejamos aí que é a importância, viu, Lucas? O Sebrae é um parceiro de primeira ordem, mas se você observar, a proposta do marco, ele é bem mais amplo, porque ele envolve diversos aspectos, tá certo? Perfeito. O Sebrae é um parceiro de primeira ordem, mas o marco, ele envolve, como ele disse, muitos atores, né? Vários atores, tá certo? E dentro, né, desse contexto macro, né, nós teríamos justamente a figura do Sebrae como parceiro importantíssimo nesse processo, certo? São questões que, às vezes, nós estamos nos deparando justamente com isso, como eu havia observado. Dentro do nosso contexto, quando você insere, você tem uma questão aí forte, né, de novas perspectivas econômicas, etc. E, de lado, é fundamental que isso... Com certeza. Vamos um pouquinho aqui, Aguinaldo. O que você teria mais para acrescentar? Me escutam? Sim, tá ok. Antônio, eu acho que, assim, primeiro agradecer, eu acho que não tem, né, como eu disse, a matéria é extensa, eu acho que tem alguns pontos, e ela é, assim, seria extremamente salutar, aí eu já faço, né, o pedido ao CRC, à JUSEB, que a gente estenda essas discussões e trate, às vezes, com alguns pontos que a gente pode discutir, algumas pautas mais específicas, que sejam mais impactantes, né, para o segmento que vocês mais atendem, e a gente fazer essas discussões, prolongar, aprofundar, porque certamente, principalmente por essa fase de regulamentação que a gente passa, né, vai estar passando, e até a regulamentação de todos os termos requerentes da lei, é muito produtivo, é muito interessante que todas as partes interessadas participem dessa discussão. Então, a gente, em nome da SECT, gostaria muito de agradecer primeiro essa oportunidade, como disse, é uma pauta bastante extensa, e também nos colocarmos à disposição para que em eventos futuros a gente venha a tratar de alguns pontos que sejam mais impactantes e que vocês entendam serem relevantes. Muito obrigado. Aguinaldo, de fato, nós é que agradecemos por você ter trazido, né, como superintendente da Secretaria de Tecnologia, de Inovação e Tecnologia, ter trazido informações, né, que estavam, inclusive, provavelmente fora do conhecimento de diversas pessoas que estão participando, inclusive eu, né, mas que foi como colocado aqui na mensagem que recebi, é um fato novo, precisa ser colocado nas discussões para que as pessoas tomem conhecimento da sua existência e da operacionalização, né? Como o Lucas perguntou, que ele é muito prático, como é que ele faria como é que se faria se ele fosse um inventor, uma pessoa física, etc. Então, o marco é bastante amplo, ele tem vários aspectos que podem ser discutidos, tá certo? Nós é que agradecemos a você, como superintendente da Secretaria de Tecnologia, e a Secretaria também por disponibilizar uma pessoa tão competente para nos fazer essas explanações, tá certo? Agradecer. Gostaria de agradecer também a Lucas, mais uma vez, né? E a presidente da Junta Comercial, né? Por liberar o técnico o profissional para, mais uma vez, né, discutir acerca das questões contábeis que envolvem os contadores, e agradecer a todos aqueles que participaram em nome do CRC, da presidente do CRC, que participaram do evento. E, como o Lucas disse, já deve ter mais um aí para acontecer. Então, não sei se serei eu o mediador, mas terei sempre prazer de participar, até porque Lucas agora e nós já somos amigos, né? Porque eu acho que depois da quarta, quinta live, aí não tem mais, né? Como deixar de ser. Gostaria de agradecer. Já pode pedir música. Pode pedir música, já pode. Gostaria de agradecer a todos que participaram, mais uma vez, Lucas, Aguinaldo, e todos os contadores e técnicos que participaram desse evento. Um bom resto de tarde para todos e esperamos vocês nos próximos eventos. Tá certo? Muito obrigado. Em nome do Conselho Professor Antônio, também
Gostaria aí de agradecer a todos, mais uma vez, essa parceria que tem dado certo, né, com o CRC, né, e colocar à disposição novamente para o próximo evento. Já tem um marcado, mas com certeza outros virão aí, depois, até o final do ano, quem sabe presencialmente também, depois que acabar a pandemia, né, a gente não sabe quando, mas um dia deve acabar, com fé em Deus. Também gostaria de me colocar à disposição aí da Secretaria de Tecnologia para futuras parcerias também. A Junta tem muito a agregar, tenho certeza disso, e a Junta quer, logicamente, tenho certeza na pessoa da presidente, fazer parte também dessa divulgação e tudo que envolve esse projeto aí, já que tudo que envolve empreendimento é também de interesse da Junta Comercial do Estado da Bahia. Então é isso, me coloco à disposição também mais uma vez. E obrigado aos contadores. Tá bom. E o próprio CRC também, Aguinaldo, se coloca também à disposição para que a gente caminhe juntos, né, com esse novo marco, né, que falou em empreendimento, empreendedorismo, o contador tem que estar junto, né, porque para que os negócios aconteçam, depende de nós também, né, para fazer os registros na junta comercial, depende de Lucas na junta, e por aí vamos. Um grande abraço para todos e um bom final de tarde. Agradeço a participação de todos. Sim.